Beleza, rapaziada? Estamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Sempre um prazer ter você por aqui. E vamos lá, cara. Edição de terça-feira, dia 30 de junho, último dia do mês, né? Então vamos aqui tentar fechar com chave de ouro esse mês de junho, que foi um mês de muito trabalho, né, cara? Esse mês foi uma loucura, mano. Uma loucura. Eu admito que eu não esperava que tanta coisa fosse acontecer na NBA nesse mês. Não esperava, cara. Esse início de off-season tá uma loucura, mano. É todo dia uma troca, todo dia uma renovação, todo dia um jogador indo pro mercado, todo dia uma novela diferente surgindo, a novela da vez é LeBron e AD no Golden State, uma parada que surgiu assim, né? Então, tá uma loucura, mano. Ontem, velho, domingão, o dia inteiro saindo notícia. O dia inteiro tendo alguém renovando, tendo alguém negando o team option, tendo alguém negando o player option. Teve a troca do Ja Morant rolando ontem. Mano, que doideira, cara. Que doideira. E tudo em meio ao jogo do Brasil. Cara, ontem foi uma maluquice, cara. Ontem foi um dia doido. Enfim, muita coisa rolou ontem. E aí, no episódio de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma repassada em tudo que aconteceu ontem. Vamos dar uma geralzona nas movimentações que rolaram no final de semana. E vamos falar também sobre o que pode acontecer hoje, porque já tem coisas sendo maquinadas nessa terça-feira. Tem o Kawhi Leonard, que pode ser trocado a qualquer momento, inclusive durante a gravação do episódio de hoje. Pode ser que o Kawhi saia do Clippers, né? Negociações estão acontecendo. Tem o Golden State fazendo proposta pelo LeBron. O Warriors vai fazer proposta hoje pelo LeBron. Então, bicho, tem muita coisa rolando. E aí, eu vou atualizar vocês aqui de tudo que rolou no final de semana. E também vamos dar uma passada nas possibilidades, no que pode acontecer nessa terça-feira. Lembrando que hoje a Free Agency abre, tá? Hoje a Free Agency abre, se não me engano, ela vai abrir às 7 horas da noite, horário de Brasília. Abre 6 horas lá nos Estados Unidos, então aqui será às 7, né? Se não me engano. Então, assim, irmão, essa semana vai ser doideira, bicho. Eu que achei que ia conseguir tirar uma folguinha depois do draft, nada feito, irmão. A NBA não dá folga. O que eu acho bom também, né? É bom descansar? É bom. Mas eu amo falar sobre essa porra, né, cara? Então, no fundo, eu gosto. Eu gosto quando o mercado tá desse jeito. Aquecido, gostosinho. Então, vambora. Bora repassar o que rolou no final de semana. E vamos falar também sobre free agents, sobre outros movimentos que podem acontecer. Enfim, aquela geralzona no mercado que todo mundo gosta. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da Centauro, que segue sendo parceira do canal Swish TV BR. Utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então, se você tá querendo comprar um tênis novo, uma blusa, um boné, uma meia, um kimono, uma sunga, quer comprar uma sunga? Usa o cupom SWISH10 que você consegue 10% de desconto. Fechou? Valeu, Centauro, pela parceria de sempre e bora começar a edição de hoje. Roda a vinheta e vambora, vai! Muito bem, rapaziada, vamos lá então. Deixa eu botar aqui na tela. Cadê? Ó, eu peguei essa postagem aqui do Bleach Report, porque aqui eles compilaram tudo que rolou, tá? Compilaram tudo que rolou no final de semana, então, para facilitar a nossa vida, vamos utilizar aqui o Bleach Report.
tá bom? Espero que o Bleacher Report não se importe de eu estar utilizando o site deles. Até porque é um site público, né, irmão? Se você achar ruim, porra, sacanagem. Ó, vamos lá. Já vamos começar com a grande movimentação do final de semana, que foi a troca do Ja Morant para Portland. Essa troca rolou ontem. Ja Morant foi para o Portland Trail Blazers em troca de Jeremy Grant e do Chris Murray, que é o irmão do Keegan Murray, né? O irmão ruim do Keegan Murray, no caso, né? São irmãos gêmeos, né? Essa foi a troca que rolou, uma troca que pegou muita gente de surpresa, até porque parecia que ninguém queria o Ja Morant, né? O mercado do Ja Morant parecia um mercado morto, um mercado inexistente, e aí do nada o Portland Trail Blazers troca por ele, um Blazers que já tinha, na verdade tem, uma rotação de guards com muitos nomes, né? Damian Lillard, Scoot Henderson, Shaedon Sharp, Drew Holiday. Era um time que não parecia ter interesse em mais um armador. Inclusive, o Blazers estaria oferecendo 2 dos seus armadores pelo Jaylen Brown. Porque é um time que já tem uma rotação boa de guards. E aí, do nada, esse time troca por um guard. Troca pelo Ja Morant, que, segundo o Chris Haynes, deve ser titular nesse time, tá? Chris Haynes falou ontem que a expectativa é que o Blazers use Morant e Lillard como titulares. O que é um indício muito forte de que algum ou alguns dos outros guards do elenco, Holiday, Sharp ou Scoot, devem ser trocados. E aí tem toda a especulação do interesse do Blazers no Jaylen Brown, tem também o interesse do Blazers no Trey Murphy. E aí, né, essa troca pelo Ja Morant pode ser um indicativo forte de que, né, o Blazers, muito em breve, fará mais uma troca por algum nome envolvendo alguns desses guards. Inclusive, falando sobre vencedores e perdedores aqui dessa troca, pra mim, os maiores perdedores dessa troca são os outros guards do Blazers, tá? Porque, com certeza, 1 ou 2 dos guards do Blazers vão rodar. Então, se tem alguém que saiu perdendo nessa troca, foram os guards do Blazers, que, com certeza, serão trocados. Lillard não vai ser, Ja Morant chegou agora, mas Sharp, Scoot ou Holiday, alguns desses 3 aí, com certeza, irão embora. Então, eles são os grandes perdedores da troca, porque eu acho que Blazers é um vencedor na troca, porque consegue um ativo que estava desvalorizado, então pagou pouco, mas é um jogador que, se voltar a jogar o que ele jogou um dia na NBA, cara, o Blazers pegou um potencial All-Star, um cara com talento de All-Star, pagando nada. Né? Desovou o contrato horrível do Jeremy Grant, que é um contrato muito ruim, um Chris Murray que não estava rendendo nada, que não deu certo, e pegou o Ja Morant. Então, pelo valor pago, o Blazers é um vencedor porque conseguiu uma pichincha, pegou o Ja Morant por nada, né? E aí, se o Ja Morant der errado, se o Ja Morant não funcionar, pelo menos vai ter se livrado do contrato do Jeremy Grant. Então, a troca por si só já valeu a pena pro Blazers, mesmo se o Ja Morant não der certo, né? Então, o Blazers é um vencedor, o Memphis é um vencedor porque consegue trocar o Ja Morant sem ter que gastar uma first, porque o que tinha de informação era de que pra Memphis se livrar do Ja Morant, Memphis teria que dar uma first pra alguém. Porque ninguém tava querendo pegar o Ja Morant seco, só ele. Então, por Memphis ter conseguido trocar o Ja Morant sem ter que abrir mão de uma first, Memphis sai como vencedor. Porque Memphis não ia conseguir uma first pelo Ja Morant. Porque o Ja Morant era um ativo negativo. Era um ativo negativo. Então, partindo do princípio de que Memphis não pegaria um retorno bom, só de não ter tido que pagar para alguém pegar o Ja Morant, já foi uma troca que valeu a pena. E aí, agora, Memphis vira a página, inicia uma nova era com Ken Boozer e companhia, e pode deixar a era Ja Morant realmente para trás. É uma pena que tenha acabado desse jeito, porque todo mundo achou que esse Memphis ia voar, todo mundo achou. Quando o Ja Morant, JJJ, Desmond Bane ascenderam na liga,
e entregaram aquela série maravilhosa contra o Golden State e tudo mais, todo mundo achou que Memphis seria o próximo big deal da liga. E não passou nem perto disso, né? Então é óbvio que é triste ver essa era terminar desse jeito, com o Ja Morant saindo de graça, né, basicamente. Mas era a realidade que o mercado apontava. Então, olhando para o contexto de tudo, Memphis sai como vencedor. Sai como vencedor. O Ja Morant é um vencedor, porque agora vai ter a chance de um recomeço jogando no Blazers, um time competitivo, um time que deve brigar nesse oeste. Então, pra mim, os únicos que perdem mesmo são os guards do Blazers não chamados Ja Morant e Damian Lillard, porque um ou dois desses três, com certeza, irão rodar. O mais provável, ao meu ver, é que Scoot Henderson e o Holiday rodem. Eu acho que o Blazers vai manter o Shaedon Sharpe, pelo potencial dele, até pelo fato dele poder jogar nas duas, né? Poder fazer tanto PG como SG. Acho que essa versatilidade posicional do Sharpe e a temporada que ele teve, a idade, o potencial, acho que isso pode fazer o Blazers manter ele. Mas Scoot e Holiday, eu acho que esses dois vão rodar. Por quem que o Blazers vai trocar esses dois, eu não sei. Pode ser pelo Jaylen Brown, pode ser pelo Trey Murphy, pode ser por algum outro nome, mas que eles vão ser trocados, vão. Com certeza vão, por isso que eu coloco eles como os únicos perdedores. De resto, pra mim, todo mundo sai vencendo nessa troca. E que bom que acabou, né, cara? Que bom que acabou essa novela. Que o Ja Morant seja feliz em Portland, que ele retome o seu bom basquete, que ele volte a ser aquele jogador apaixonante que ele foi. E que Memphis siga o seu caminho agora com uma nova base, com um novo time, com um novo franchise player. E é isso, cara. Que todo mundo consiga seguir em frente. Né? Então, a gente teve a troca do Ja Morant, a gente teve o Harrison Barnes assinando um novo contrato com o San Antonio, contrato de 1 ano, 8 milhões de dólares. Acho um valor ok para um cara que deve ser fundo de banco de novo, é um veterano que pode agregar na experiência, mas em quadra a gente viu já nessa temporada que o Harrison Barnes já não consegue ser um fator positivo. É um cara que não ajuda em nada, não contribui em nada. Mas, pela resenha, para ser uma voz experiente no banco, beleza. Legal o San Antonio manter. Aí a gente teve uma renovação que eu não gostei nem um pouco, que foi a do Porzingis com o Golden State. Eu achei o valor muito acima do que eu pagaria. Né, 40 milhões por 2 anos, com uma player option no último ano. Não gostei da estrutura desse contrato. O Porzingis, pra mim, ele não é um cara mais de 20 milhões por ano. Pra mim, o Porzingis era um cara de 18 milhões, no máximo. Porque por melhor que ele seja quando tá em quadra, ele nunca tá em quadra. Entendeu? O Porzingis, ele virou uma incógnita. Uma incógnita. Você nunca sabe quando ele vai conseguir jogar, quando ele vai estar saudável, quando ele vai conseguir pisar em quadra. E aí você renovar por 2 anos, pagando 20 milhões por ano, com uma player option no segundo ano pra um cara desse, eu achei uma renovação muito ruim pro Golden State, cara. Muito ruim. Até porque agora, pra trocar o Porzingis, vai ser uma pica. Pra um time aceitar, absorver esse novo contrato do Porzingis, nossa senhora. Nossa senhora. Horrível. Fora que essa renovação tira ainda um pouco da flexibilidade que o Warriors conseguiu com a team option que o Green declinou. O Draymond Green declina sua player option para dar flexibilidade pro Warriors. Pro Warriors liberar a sua mid-level de 15 milhões para dar para alguém. Muito provavelmente pro LeBron James. Para oferecer pro LeBron James. E aí essa renovação do Porzingis tira um pouco dessa flexibilidade. Obviamente que não impede que o Golden State faça a proposta pelo LeBron, mas obriga o Warriors a fazer outros movimentos ali. Vai ter que trocar, vai ter que se livrar de um DeAndre Melton, talvez de um Gary Payton, porque é uma renovação que tira um pouco da flexibilidade que o Warriors conseguiu, né? O Draymond Green vai ter que pegar um contrato ainda mais barato, caso ele renove, entendeu? Então, eu achei uma renovação muito ruim. Se tivesse renovado por 2 anos 18 milhões de média, beleza, não acharia ruim, mas 20 de média eu achei um valor ruim, cara. Eu realmente achei um valor ruim.
A gente teve o Kevin Huerter assinando um novo contrato com Detroit, 3 anos, 27 milhões. Acho que para um especialista, um cara de bom aproveitamento para 3, que é uma carência latente desse time do Pistons, eu acho que o Kevin Huerter vale isso aí, não acho um contrato ruim. Nurkic assinou um novo contrato com o Jazz, 2 anos, 22 milhões, também acho um valor ok para um pivô reserva, um bom pivô reserva. Julian Champagne renovou com o Spurs, 3 anos, 45 milhões de dólares, uma média de 15 por ano. Também não me incomoda, é um cara jovem que fez uma temporada boa, juntamente ali do Vassell, é o melhor arremessador que esse Spurs tem, então também não é uma renovação que me incomoda. Landry Shamet renovando com o New York Knicks, achei uma ótima renovação, 4 anos, 24 milhões, porra, excelente, excelente. Existia uma possibilidade grande do Knicks não conseguir manter o Shamet, e eles não só conseguem manter, mas mantêm ele com um contrato excelente, com um contrato maravilhoso. Então, golaço de Nova York aqui. A gente teve o OKC exercendo a sua team option do Lu Dort, 17,7 milhões de dólares. Existia um rumor, uma expectativa, melhor dizendo, do Thunder talvez não optar pela team option, deixar o Lu Dort pro mercado, até porque o Thunder tá tentando cortar folha, né? Conseguiu trocar o Wiggins e o Joe por escolhas de segunda rodada, o que diminuiu muito a folha do Thunder. A renovação do Hartenstein também diminuiu a folha, né? O Hartenstein deu um descontinho ali. Então o Thunder tá nessa missão de cortar a folha. Então existia a expectativa do Thunder declinar a team option do Dort exatamente para isso, porque declinando a team option do Dort, o Thunder já ficaria abaixo do second April. Né, eu ficaria muito próximo disso. O Thunder hoje tá o quê? Uns 18 milhões acima, se não me engano. Então, o Thunder basicamente resolveria essa questão aí de ficar abaixo do second April, declinando a team option do Dort. O Thunder não faz isso, mantém o Dort, porém, e aí é minha opinião e não é informação, eu acho que o Thunder fez isso só pra trocar o Lu Dort. Só pra não perder ele de graça. Eu acho que o Thunder olhou e falou, cara, o Lu Dort vai ter que ir embora. Pra não perder esse cara de graça, pra receber alguma coisinha por ele, que seja uma escolhinha ruim de draft, eu vou exercer e trocar ele. Entendeu? Eu não acho que o Thunder exerceu a team option com a intenção de manter o Dort no time. Acho que o Thunder vai trocar ele mesmo, até porque tem o Cason Wallace pedindo passagem. Cason Wallace, se ele quer ser titular, ele precisa ser titular, assim como ele precisa renovar o contrato dele. E uma renovação que não vai sair barato. O Cason tá valorizado, então o Thunder vai ter que jogar uma grana na mão do Cason. Então, até pensando na questão do Cason, o Thunder vai ter que trocar o Dort, entendeu? Então, minha opinião é que o Thunder fez isso só pra não perder ele de graça. Só pra não perder um ativo sem receber nada em troca. Então, não esperem que o Dort fique em Oklahoma. O Dort deve sim ser envolvido em alguma troca muito em breve. O Clippers exerceu a team option do Brook Lopes, 9,2 milhões de dólares. Esse aqui é um caso onde eu acho que o Clippers vai manter o Brook Lopes, até porque é um time que não tem muitas opções para o garrafão depois da troca do Zubat. Então, acredito que o Brook Lopes deve ficar. Diferente de Batum e Bogdanovic, que segundo o Jake Fisher, ambos devem ter as suas team options negadas. Então esses dois devem ir para o mercado de free agent. Inclusive, o que tem de rumor é que o Denver estaria interessado no Bogdanovic. O Bogdanovic tem essa ligação com o Jokic, né? São parceiros de seleção sérvia. Então o Denver poderia ir atrás do Bogdanovic para juntar ele com o seu parceiro Nikola Jokic. Outro que teve a team option negada foi o Kuminga, né? O Hawks negou a team option do Kuminga, que era de 27 milhões, se não me engano. Kuminga está no mercado, tá? Ele está no mercado. Eu acredito que o Hawks fez isso para negociar um contrato novo com o Kuminga. Eu não acho que o Hawks vai perder o Kuminga de graça, tá?
Então é um cara que acredito eu que deve assinar um contrato novo, um contrato mais longo e talvez mais barato. Né? Acredito que essa deve ter sido a intenção do Hawks ao declinar a team option do Kumingão. Aí a gente teve o Devin Carter indo para Atlanta. A Atlanta consegue mais um armador. Foi Devin Carter e uma second. Né? Foi o que a Atlanta recebeu. Acho uma troca ok para Atlanta. Eu tinha muita expectativa com o Devin Carter na época do draft dele. Eu tinha ele como um dos melhores defensores daquela classe. Mas ele não consegue jogar, mano. Não consegue jogar. Quando joga também não rende muito. Então, não sei se ele vai conseguir render algo. Mas, por um valor irrisório, beleza, a Atlanta consegue aí o cara. O Bradley Beal recusou a sua player option. Ele vai para o mercado. Ele tinha uma player option de 5,6 milhões de dólares. Ele recusa e está no mercado. O que tem de informação é de que o Heat seria o favorito a conseguir o Bradley Beal. Eu gosto muito da ideia de Beal em Miami. Eu acho que ele seria um reforço bom para esse Miami Heat, que precisa de mais profundidade de elenco, né? Porque abriu mão de muita coisa para ter o Giannis, né? Jaime Jaquez, Tyler Hero, Kelewar, Yakuchonis. Eram caras que contribuíam na rotação, especialmente Tyler Hero e o Jaime Jaquez, né? E aí, para repor a saída desses caras, é difícil. Até porque Miami não tem tanta flexibilidade financeira assim. Então, eu acho que o Beal seria uma opção boa para Miami. Porque é um cara que, se ficar saudável, entrega seus 15, 16 pontinhos de média. E é um cara que, muito provavelmente, chegaria por um valor baixo. Lembrando que o Bradley Beal vai receber muito dinheiro ainda do seu contrato antigo com o Phoenix. Que o Phoenix foi lá e esticou o contrato do Beal. Então, não é como se o Bradley Beal estivesse desesperado por um novo contrato, por um contrato caro. Não, porque ele vai receber uma bala do Phoenix Suns em suaves parcelas, né? Então, eu acredito que o Beal vai assinar por um valor ou o mínimo de veterano ou algo muito próximo a isso. E aí seria uma oportunidade muito boa para Miami, que é o que Miami aparentemente está querendo, né? O interesse de Miami seria legítimo. Aí a gente tem o Thomas Bryant encaminhando uma renovação com o Cavaliers, né? Um contratinho aí de 1 aninho, pelo mínimo de veterano, ao que tudo indica. Pat Connaughton teve a sua team option exercida por Charlotte, então fica aí no elenco, team option de 3,8 milhões. Walker Kessler recebeu uma oferta qualificatória do Utah Jazz, e aí ele vira agente livre restrito. Essa renovação dele com o Jazz tá uma novela, né? O Jazz tá oferecendo um valor, ele quer mais, e aí nenhum lado tá querendo ceder. E aí, enquanto isso, a gente tem a total indefinição sobre o futuro do Kessler, que é um pivô de alto valor, né? Jovem, um protetor de aro excelente. É um cara que com certeza vai ser muito sondado quando a free agency abrir. Mas é importante lembrar que ele vai ser agente livre restrito, né? Então, o Jazz vai poder cobrir qualquer proposta que chegar por ele. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Kessler, mas é um nome muito bom que tá aí no mercado. Parcialmente no mercado, né? Quem tá 100% no mercado é o Marcus Smart, né? O Smart recusou a sua player option de 5,4 milhões com o Lakers, e ele sim é um agente livre irrestrito. Ele vai poder assinar com quem ele quiser. E pelo que a gente tem de informação, o Houston Rockets deve ser o novo destino do Marcus Smart. Parece que Houston está muito interessado nele, parece que ele está interessado em Houston também. Lembrando que o Smart foi treinado pelo Ime Udoka lá em Boston, então existe essa conexão entre ele e o gênio Ime Udoka, né? O guru Ime Udoka. Então pode ser que essa união aconteça ainda hoje. Então, Marcus Smart no mercado, provavelmente a caminho de Houston. O Dallas exerceu a sua team option com o Ryan Nembhard, que já era esperado, né? Fez uma temporada boa, mostrou que tem valor, mostrou que pode sim
ser um cara importante nessa rotação de Dallas, então já era esperado que ele tivesse sua team option aceita. Andrew Wiggins assinou um novo contrato com o Miami, contrato de 3 anos, 64 milhões de dólares, uma média de 21 milhões por ano. Achei um contrato excelente, só que tem um detalhe. Esse contrato do Wiggins, ele só vai entrar em vigor a partir de 27 e 26. Em 26 e 27, nessa temporada, ele vai receber a sua player option de 30 milhões. Então, ele não alivia a folha de Miami para essa temporada, mas para a próxima, a folha de Miami já vai estar bem menor. Miami vai ganhar uma boa flexibilidade por conta dessa renovação do Wiggins, que é boa até pensando numa troca, né? Pensando no Wiggins sendo trocado na próxima temporada, 27 e 26, esse novo contrato dele ajuda muito, porque torna ele um ativo ainda melhor, né? Porque além de ser um jogador que eu acho bom, é um nota 7, nota 6,5, ele vai estar com um contrato muito bom, né? Então, para essa temporada, ele não vai ajudar muito na questão de flexibilidade financeira, mas para a próxima, ele já ajuda muito. Então, uma boa renovação aí do Heat. O Sixers exerceu a team option com o Dominic Barlow, que foi um cara que ajudou a temporada passada, né, cara? Teve bons minutos, teve uma boa contribuição nos minutos que teve. Uma team option barata, né, bicho? 3,4 milhões, então acho bem bom, assim, o Sixers ter feito isso. O Jackson Davis fica em Toronto, ele exerce a sua player option de 2,4 milhões para essa temporada. Também acho um valor ok, assim, nada absurdo. Aí tem aqui o Malaki Smith aceitando a sua player option para ficar em Brooklyn, 2,2 milhões. DeAndre Ayton aceitou a sua player option de 8,1 milhões, vai ficar no Lakers para essa temporada. E aí, né, torcedor do Lakers se desespera, mas eu vou te falar um negócio, cara. O grande problema do Ayton não é o contrato dele. O contrato do Ayton, o valor do Ayton, eu acho ok. 8,1 milhões pro DeAndre Ayton, cara, tá pago. O problema é ele ser titular, entendeu? Se o DeAndre Ayton fosse segunda opção pro garrafão do Lakers, se ele fosse reserva de um pivô realmente bom, cara, seria uma pichincha esse valor pro Ayton. O torcedor do Lakers, nossa, não ia nem lembrar do contrato do Ayton. O que pega é ele ser titular, mano. Entendeu? O Ayton, ele é um bom pivô de 8,1 milhões. Entendeu? Vou te falar, 8,1 milhões talvez seja até barato pro que é o DeAndre Ayton. O problema é ele ser titular, cara. Entendeu? O problema é ele ser titular. Mas o contrato em si, pela produção do Ayton, não é ruim. Não é ruim. O problema é ele ser titular. Mas enfim. Darren Sharp vai renovar com o Brooklyn. 2 anos, 20 milhões de dólares. Acho esse contrato muito bom. Muito bom. O Darren Sharp, eu tenho ele como um daqueles casos de talento escondido. Eu acho que o Darren Sharp ele é o tipo de jogador que quando pintar num contender, todo mundo vai morrer de amores por ele. Porque ele tem características que eu acho muito boas. É um pivô que reboteia, um pivô que tem ali uma boa leitura de quadra, é um pivô que defende bem, que tem tamanho, que tem atleticismo, que tem um arremesso, sabe? Inclusive, Darren Sharp já jogou basquete aqui no Brasil, né? Vocês vão se lembrar dos vídeos dele lá no Ibira, né? Foi apavorado no Ibira, inclusive, Darren Sharp, hein? Que seja registrado, que fique registrado. Mas, enfim... Ele é bom jogador, cara. Eu acho ele bom jogador. E 20 milhões, 2 anos, achei um contrato excelente pra Brooklyn, cara. Excelente. Muito bom mesmo, gosto dele. Queria muito em Oklahoma, inclusive. Queria muito. É que agora o Oklahoma tá com 89 mil pivôs, né? Aí fica difícil mais alguém chegar lá, né, pra ser pivô. Mas é um bom nome, cara. Alô, contenders! Olho no Darren Sharp. Olho no Darren Sharp. Outro do Brooklyn que deve renovar é o Josh Minot. Ele que chegou no Brooklyn numa troca no passado, né? Qual troca foi que levou o Minot pra lá? Ele tava no Minnesota. Putz, pior que não me lembro ao certo qual foi a troca. Mas enfim, ele vai ficar 9 milhões de dólares, 2 aninhos, também contratinho ok pro Josh Minot. Mamu Kelashvili tá no mercado.
recusou a sua player option de 2,8 milhões e vai ser agente livre. Um time que estaria de olho nele é o Lakers, tá? O Lakers teria interesse no Mamoukelashvili, que é bom jogador, viu? Assim, pra rotação, eu acho o Mamoukelashvili super ok, assim. Super ok mesmo. Aí teve, né, o Draymond Green recusando a sua player option de 27 milhões de dólares, o que deu pro Golden State uma flexibilidade muito boa, boa o suficiente pro Lakers poder fazer proposta pelo LeBron, que inclusive proposta essa vai ser feita hoje, tá? O Brian Windhorst soltou hoje mais cedo a informação de que o Lakers vai fazer, de que o Warriors, desculpa, vai fazer a proposta pelo LeBron hoje. O Warriors pode oferecer 15 milhões de dólares pro LeBron, que é o valor da mid-level, que foi liberada pela renovação pela renovação não, pela declinação, pelo declínio da play option do Green. Então foi uma ação importante para o Golden State conseguir ter essa flexibilidade financeira. Lembrando que a renovação do Porzingis tira um pouco dessa flexibilidade, mas não a ponto de impedir que o Golden State faça a proposta pelo LeBron. Então a proposta deve ser feita hoje. O que a gente teve de informação ontem foi de que a principal condicional do LeBron para aceitar a proposta do Warriors seria o Anthony Davis ir para lá também. Então meio que o LeBron teria indicado que aceitaria ir pro Golden State se o Golden State conseguisse a troca pelo Anthony Davis, tá? Então, o aceite do LeBron depende disso. E aí, qual que é o problema? É conseguir o AD. Porque parece que o Washington Wizards não estaria tão interessado, né, em trocar o Anthony Davis, a menos que o Warriors enviasse um alto capital de draft, capital esse que o Warriors não tem tanto, né? Então teria que ser necessário um terceiro time que mandasse pro Wizards esse capital de draft. Porque uma troca seca, AD por Jimmy Butler e as piques que o Warriors tem, parece que o Wizards não tem interesse. Parece que o Wizards não teria interesse. E aí nesse cenário, o Anthony Davis preferiria até ficar no... Assim, não é com o Anthony Davis. O Washington Wizards preferiria ficar com o Anthony Davis. Então, o Warriors tem que resolver essa troca pelo AD antes, né, de sonhar com o LeBron, né? Para poder sonhar mesmo com o LeBron, o Warriors tem que conseguir o Anthony Davis. E aí, vamos ver o que o Warriors vai fazer. Vamos ver se vai conseguir a troca ou não. A troca, obviamente, envolveria Jimmy Butler. Não tem como imaginar essa troca acontecer sem o Butler. E aí é ver se o Warriors vai conseguir convencer o Wizards a aceitar o que eles têm ou se realmente vai ser necessário um terceiro time. Porém, tudo isso, todo esse sonho de AD e LeBron no Warriors só é possível graças ao declínio da play option do Draymond Green. Então foi um movimento importante. O Draymond Green não deve ir embora do Golden State, ele deve renovar, deve assinar um contrato novo, mas um contrato muito mais barato, com o que sobrar depois do Warriors resolver essa questão de LeBron e Anthony Davis. Se é que vai resolver, né? Se é que vai conseguir os dois, né? Porque não tem garantia alguma de que os dois vão pra lá. É o plano do Warriors. O Warriors acredita que vai conseguir os dois. Agora, pra conseguir, aí já é outros 500, né? Mas enfim. Aí a gente teve o LaVine exercendo a sua player option com o Sacramento Kings, né? Algo horrível pra Sacramento, né? Porque é uma player option de 49 milhões de dólares. Contrato horroroso, sem dúvida, um dos piores contratos da NBA. Só que o Kings não tem o que fazer. O cara tem player option, vai ter que pagar isso pro cara, né? Ou pode trocar ele também, né? Mas aí, quem é que vai absorver esse contrato do Zach LaVine, né? Quem é que vai estar disposto a pegar 49 milha do LaVine? Complicado. Então, uma player option horrorosa para Sacramento. O Harden também declinou a sua player option. Ele tinha uma player option de 42 milhões. Declinou, vai para o mercado. Só que tudo aponta para uma renovação, né? Inclusive, aqui é até falado, né, que
as partes estão trabalhando no novo contrato que seria de maior duração e talvez com valor menor, né? Então, a gente deve ter o Harden ficando mesmo em Cleveland. O VanVleet exerceu a sua player option de 25 milhões de dólares, e aí existe a possibilidade do Houston talvez trocar o VanVleet. Eu acho que não vai trocar, porque o ano inteiro o Udoka ficou chorando de não ter o VanVleet. Usou a ausência do VanVleet o ano inteiro como justificativa para o basquete patético que Houston praticou. Então, agora que ele vai estar disponível, eu não acho que Houston vai trocar ele agora. Não acho. Se durante a temporada as coisas não derem certo, aí talvez Houston troque ele na deadline. Mas agora, para começar a temporada, me surpreenderia se Houston trocasse. Me surpreenderia bastante se Houston trocasse o VanVleet agora. Aí a gente teve no sábado a troca do Miles Bridges para Phoenix. Eu já falei muito sobre essa troca, então acho que nem vale comentar mais. Né? O Grayson Allen, Royce O'Neal e uma first de 2033 foram para Charlotte, e Miles Bridges e uma first de 29 foram para Phoenix. Essa foi a troca. Consigo ver valor para os dois times nessa troca. Né? O Suns ganha mais talento ali na ala, mas vai ter que gastar uma grana alta, porque o Miles Bridges vai ter que renovar contrato, então vai ter que gastar com ele. Fora toda a questão extra-quadra que envolve o Miles Bridges, né? Que é um... Vocês sabem a minha opinião sobre o Miles Bridges. Deveria estar na cadeia, né? E aí o Phoenix vai ter que lidar com isso, a torcida vai ter que lidar com isso, que é uma merda. E pra Charlotte, eles se livram do Miles Bridges, finalmente conseguem se livrar dele. Ganham uma flexibilidade financeira, ganham mais profundidade com Royce O'Neal e Grayson Allen, e ganham uma escolha desprotegida de 2033. Então, os dois times ganham de certa forma, mas talvez Charlotte ganhe um pouquinho mais, até porque só de não ter mais que lidar com Miles Bridges já é uma vitória, né? Aí a gente teve a renovação do Alvarado com o New York Knicks, recusou a player option dele e assinou um contrato de 3 anos, 14 milhões de dólares. Renovação muito boa pro Knicks. Baratinho por um jogador que, né, vem ajudando bastante o time. Ajudou bastante o time na última temporada. Aí aqui a gente teve as negociações que já rolaram na última semana. Né? Acho que essas aqui não vale nem comentar, porque já falamos muito sobre. Mas as últimas mesmo, as do final de semana, foram essas, tá? Então, fica aí o recap das trocas do final de semana. Falando sobre as notícias de hoje, tá? Falando sobre as notícias de hoje, o que a gente tem? As principais, tá? As principais informações que a gente tem são duas. A primeira é sobre a proposta que o Warriors vai fazer pelo LeBron, né? O Windhorst e algumas outras fontes confirmam de que o Warriors irá hoje fazer a proposta pelo LeBron, né? Quando o mercado abrir, a proposta chegará na mesa do velho, né? Só que aí tem aquela condicional que eu falei, dele só aceitar se o Anthony Davis ir também. Então, o Warriors vai ter que dar um jeito de pegar o Anthony Davis, que, como eu disse, não vai ser fácil, porque o Wizards não tá tão interessado numa troca pau a pau pelo Butler. Inclusive o Bobby Marks, o Slater e o próprio Windhorst, eles falam sobre isso, né? De que o Warriors gosta muito do Butler e da sua presença, e que a menos que surja um terceiro time, o negócio pelo Anthony Davis não deve sair, né? Então, tem essa questão do AD. Mas a proposta vai chegar na mesa do LeBron. A proposta é essa, que deve ser o valor da mid-level do Warriors, 15,5 milhões. E a outra informação de hoje é de que uma troca entre Clippers e Raptors pelo Kawhi pode acontecer antes da abertura do mercado. O Jake Fisher fala que as partes estão muito próximas a um acordo. Parece que ontem os dois times ficaram o dia inteiro negociando. Os jogadores envolvidos na troca, pelo que saiu de report, já foram definidos. Aqui, ó. O Windhorst fala que Raptors e Clippers já acertou a base da troca,
que seria, né, um Brandon Ingram indo pro Clippers e o Kawhi voltando para Toronto, o que tá pegando é as picks. O Clippers tá querendo muita pique, o Raptors parece que não tá querendo abrir mão de tanta, e aí essa é a questão do momento. Mas a base da troca já foi negociada. O que falta é resolver a quantidade de picks que o Raptors vai mandar pro Clipudo. Mas a troca tá muito bem encaminhada e acredito que até às 7 horas da noite de hoje, Kawhi Leonard estará de volta a Toronto. Eu cheguei a falar ontem sobre isso, né? Na verdade, eu falei durante a semana, né? Porque esse é um rumor que vem de um tempinho. Que eu gosto muito da ideia do Kawhi de volta em Toronto. Acho que pro Raptors seria excelente. Você teria ali uma dupla de alas, mano, com Kawhi e Scottie Barnes, bicho. É uma dupla de alas fantástica. O Kawhi Leonard é um upgrade, porra, surrealmente gigante em relação ao Brandon Ingram. Não tem nem como comparar os dois. O Kawhi vem de uma temporada onde, se ele tivesse jogado o que ele jogou de dezembro até o fim da regular, a temporada inteira, o Kawhi teria terminado no top 4, top 5 para MVP. Essa é a real. Se o Kawhi tivesse jogado a temporada inteira, o que ele jogou de dezembro até fevereiro, março, abril, ele teria ficado no top 5 para MVP, mano. Porque o que ele jogou foi um absurdo. Foi uma das melhores temporadas que eu já vi do Kawhi, tá? E aí o Raptors pega esse Kawhi pra substituir o Brandon Ingram, que foi uma vergonha no playoff, né? Então, não tem nem como colocar em perspectiva o upgrade que é o Kawhi em relação ao Brandon Ingram. Não tem nem como mensurar isso, porque é um colosso de diferença. A questão é ver o que o Raptors vai perder. O capital de draft que o Raptors vai perder. Mas sendo sincero, cara, eu acho que vale a pena, bicho. Até pela conexão emocional. Porque o Kawhi, gente, o Kawhi, mesmo tendo ficado só um ano no Raptors, o que ele fez naquele ano, bicho, colocou ele num patamar de ídolo máximo de Toronto. Eu só não vou falar que ele é o maior jogador da história de Toronto, porque o Kyle Lowry, pra mim, juntamente do Vince Carter, ele ocupa esse posto. Mas o Kawhi, mano, ele é o herói da cidade, mano. Ele é o cara que deu o único título da história de Toronto, na NBA. Então, até por essa conexão emocional, porra, vale a pena demais trazer o Kawhi de volta, mano. E pro Kawhi vai ser bom. Vai jogar num time onde ele vai ser amado, um time competitivo, entendeu? Nossa, vai ganhar uma grana, que é o que ele gosta também, vai poder plantar as árvores dele. Então, vai voltar a trabalhar com o Masai Ujiri, que foi o GM que trouxe ele pra Toronto, que é um ótimo GM, inclusive. Então, bicho, não, desculpa, não vai trabalhar com o Ujiri tá em Dallas. Gente, por que eu tô achando que o Ujiri tá no Raptors ainda? É que eu falei ontem sobre o Kawhi em Dallas, né, que o Ujiri tava querendo trazer ele pra Dallas, foi por conta disso, por isso que veio minha confusão. Mas enfim, não vai trabalhar com o Ujiri, mas vai trabalhar com a diretoria competente também, vai trabalhar com o Rajakovic, que é um técnico que tá em ascensão aí. Então, mano, vai jogar num time bom, num time jovem, num time cheio de defesa, cheio de atleticismo, pô, coisa linda. Coisa linda. Pra mim vai ser bom pra todo mundo, pro Clippers também. Troca o Kawhi, acumula capital de draft, consegue reconstruir o time. Nossa, mano, pra mim é uma troca que vai ser boa pra geral e é uma troca que deve acontecer ainda hoje, segundo o Windhorst e outras fontes, né? Então, o que temos de informações é isso, né? A qualquer momento podemos ter novidades sobre alguma dessas novelas. A Free Agency abre hoje, a partir das 7 horas da noite. Alguns nomes que estarão disponíveis aí são esses aqui, tá? Ó. Esses são alguns dos nomes que estarão disponíveis na Free Agency. Lembrando que nem todos são agentes livres e restritos, tá? Temos alguns agentes livres e restritos aqui. Mas, ó, LeBron, Harden, Tobias, Duren, Chris Middleton, Walker Kessler, John Collins, Anthony Simmons. O Ben Simmons também, tá? O que tem de informação é que o Ben Simmons tá querendo voltar pra liga. Então a gente tem o Ben Simmons também disponível, olha aí. Kuminga, Norman Powell, Vucevic, Colin Sexton, Hashimura, Keon Ellis, Mitchell Robinson, Matisse Thybulle,
Mo Wagner, Robert Williams, que inclusive o Lakers teria interesse no Robert Williams. Vamos ficar de olho. Luke Kennard, Cam Thomas, o peladeiro Cam Thomas tá livre. Será que o Cam Thomas vai conseguir um time, velho? Ou será que o Cam Thomas vai ter que se mudar para nossa querida China? Será que Cam Thomas será o novo reforço do Shanghai Sharks? Curioso para ver se alguém vai apostar no Cam Thomas. Eu acho que não. Eu acho que ninguém vai apostar nele, não. Kelly Oubre, Quentin Grimes, Jock Landale, que também desperta o interesse do Lakers. Kevin Looney, que desperta o interesse do Celtics. Russell Westbrook, o Wizards está querendo Russell Westbrook, tá? Kevin Love, Marcus Smart, que deve estar a caminho do Houston Rockets. Bradley Beal, que tem o interesse do Miami Heat. Jim Wade, que tem o interesse do Lakers, assim como Ziaire Williams. Jordan Clarkson, Marvin Bagley, André Drummond, Gary Trent Jr., Tim Hardaway Jr., que o Heat está muito interessado no Tim Hardaway Jr. Eu acharia uma ótima para Miami também o Tim Hardaway Jr. E DeAndre Melton. Esses são os jogadores que estão livres, né, que poderão assinar com alguém hoje. O LeBron tem toda a questão aí do Golden State. O que tem de informação é de que o Lakers tentou uma reunião com o LeBron para tentar negociar algo, mas o LeBron não teve tempo ainda de fazer essa reunião. Parece que o Lakers tentou marcar e o LeBron falou que não tô com tempo, tô jogando muito golfe e não fez a reunião. Então, clima tenso entre os brothers, né? E aí, em meio a isso, tem o Golden State fazendo toda essa operação por ele. O Harden deve ficar em Cleveland. Tobias Harris não dá pra saber o que vai acontecer. Eu acho que Detroit vai tentar manter ele, tá? Mas o Jalen Duren, ao que tudo indica, não fica em Detroit. As partes não chegaram a um acordo em relação à renovação. Ele queria mais de 40 milhões de dólares por ano. O Pistons não quis pagar, até porque o playoff dele foi ridículo. Ele não vale mais de 40 milhões de dólares por ano, mas ele quer receber. E aí o que teve ontem de informação saindo foi de que ele vai tentar fechar, costurar uma troca para um time que esteja disposto a dar o que ele quer. E parece que o Kings é esse time. Parece que o Kings está disposto a dar o contrato que ele quer. E aí hoje, segundo informações, o Duren vai se encontrar com o Sacramento para tentar costurar essa signing trade, né, com o Detroit. Então, a gente pode ter Jalen Duren em Sacramento. Chris Middleton não vai ficar em Dallas. Vamos ver quem que vai pegar ele. O Kessler também tem todo um imbróglio aí com o Utah Jazz e tem muita gente interessada. Aí tem John Collins, tem Anthony Simons, que seria uma ótima em Miami também. Kuminga, que ontem teve a team option dele sendo declinada, também não se sabe o que vai ser. O Norman Powell, com a renovação do Wiggins, é bem difícil que ele fique. Então, a gente deve ter o Norman Powell indo embora. Vucevic, que não deve ficar em Boston. Colin Sexton, que é um nome muito legal no mercado. Hashimura, que desperta o interesse massivo de San Antonio e de Brooklyn. Os dois estão muito interessados no Hashimura. Tem Keon Ellis, Mitch Robinson, que eu acho que não vai ficar em Nova York. E aí é um pivô muito interessante no mercado. Matisse Thybulle, Mo Wagner e os outros que eu já falei. Então, temos essa galera aí disponível. E a partir das 7 horas da noite, a gente deve ter esses caras aí resolvendo suas vidas. Seja ficando nos times que estão, renovando contratos, ou indo para outro lugar, né? Inclusive o Lakers hoje, pode perder uma galera, hein? Pode perder numa tacada só Smart, Hashimura, LeBron, Kennard. E é isso, pode perder 4 caras importantíssimos, né? Só numa tacada só, e não pegou ninguém. Para além do Cameron Carr, que veio do draft. Então, Pelinca! Trabalhar, Pelincão. Trabalhar, pelo amor de Deus. Prometeram um time bom pro Luca. Prometeram. Enfim. Gente, é isso, tá? Acho que deu pra passar por tudo. Obviamente, durante o dia, eu volto pra falar sobre as novidades do mercado. Vamos ver quando que essa troca do Kawhi vai sair. Se sai antes do almoço ou depois, vamos ver. Mas que ela vai sair hoje é quase certo.
E vamos ver essa parada do LeBron, né? Será que o Warriors vai conseguir convencer o velho a assinar antes de conseguir o Anthony Davis? Vamos ver. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta sua opinião. Obrigado aí pela audiência. Valeu, grande abraço, grande beijo e tchau, rapaziada. Valeu!